Dando início ao terceiro dia de conteúdo do encontro Future Pay, com a palestra Juntos pela Inovação, 3 cases reais de como o ecossistema, em colaboração com parceiros, impulsiona a estratégia de soluções para o consumidor da Globo. Convido ao palco Rodolfo Bastos. Ele é maratonista, botafoguense, criador de conteúdo com a filha de 7 anos e diretor de soluções para o consumidor e inteligência na Globo. Uma salva de palmas. Prazer estar aqui, queria agradecer o convite pela EBDI, muito feliz de poder mostrar aqui o nosso caso. Antes de entrar e falar um pouco do nosso caso aqui e explicar um pouquinho como é que a Globo está trabalhando no mercado de pagamento e no D2C, falar um pouquinho sobre mim. Cadê o passador? Tá aqui. Eu não fiz um slide, aliás, a gente está com uma mudança importante lá na Globo, que é a gente parar de fazer apresentações e 1000 slides e tal, então agora a gente faz 5 slides, 10 slides no máximo. Então, porque justamente a Globo é um lugar de contadores de história, e nada melhor do que falar para contar a história, né? Então, contando um pouquinho sobre a minha história, então, para começar a palestra, como a Gabi estava falando, então, eu sou maratonista, isso é um traço atual da minha personalidade, porque eu acabo dormindo cedo, né, acordando cedo, correndo pra caramba, e só falo de corrida, falo de tênis de corrida, falo de relógio de corrida, então virou meio um traço da minha personalidade. É uma coisa que tem, inclusive, mudado os esquemas de férias lá de casa, né, porque a gente começa a viajar só para correr, né. Além de maratonista, eu me descobri criador de conteúdo com a minha filha. Se vocês quiserem me ver passar vergonha, vocês podem entrar no Instagram, que tem eu e minha filha dançando, fazendo dancinha. Isso foi um pedido da minha filha de 7 anos, e foi uma forma também de me aproximar como pai e estar ali mais ainda presente no dia a dia. Achei que seria um jeito legal de criar memórias com ela. E aí, indo para o lado profissional, e sou casado com a Laila, é importante falar, há 20 anos, então tenho bastante tempo com a minha esposa. E falando do lado profissional, assim como a Globo, eu vou falar muito sobre isso na palestra, sobre como a Globo tem se pautado num ecossistema de parcerias e de relacionamentos longos e de construções de pontes para poder chegar no futuro. O meu relacionamento com a Globo também é super longo, então eu tenho 15 anos com a Globo, eu comecei como estagiário, fiz toda a minha carreira na Globo, tenho um maior orgulho de poder fazer parte dessa empresa, que é um símbolo do Brasil, e que representa muito da nossa brasilidade, né? Que tenta trazer para o povo brasileiro e para os diferentes Brasis que a gente tem um pouco do resto do Brasil ou de outros pedaços do Brasil e conversar com esse brasileiro, né? Então, tenho 15 anos de Globo, fiz a minha carreira, a maior parte, na área financeira. Há 2 anos atrás, eu migrei para chegar mais perto de produto, e aqui estou. Então, falando um pouco sobre a Globo, né? O que eu vou tentar mostrar aqui para vocês é como é que a Globo tem trabalhado esse ecossistema de parcerias e como é que isso tem nos ajudado a transformar a Globo no que ela está buscando ser, que é uma empresa MediaTek. Então, em 2019, a Globo fez um movimento super importante, que foi juntar todas as suas operações. Nós tínhamos operações totalmente independentes, né? Então você tinha a TV Globo, era uma empresa praticamente independente, você tinha a Globosat, que são os canais pagos, você tinha a Globo.com, você tinha a Holding, enfim, eram 6, 7 operações, a Som Livre, que depois a gente vendeu para a Sony. Eram 6, 7 operações totalmente independentes e tal, cada uma com a sua cultura, cada uma com a sua gestão, cada uma com o seu financeiro, cada uma com a sua contabilidade e tal. E aí, em 2019, a gente fez um programa super importante, foi o programa Uma Só Globo, com parceiros importantes, inclusive a Accenture foi um dos grandes parceiros que nos ajudou nessa transformação. E junto com essa unificação das forças que a gente tinha na Globo, a gente também deu um passo importante de uma visão estratégica, uma nova visão estratégica, uma nova Globo que iria surgir, deixando de ser apenas uma empresa de mídia, mas se tornando uma MediaTek. Então, investindo o mesmo tanto de esforço e de recurso, mesmo de capital, em conteúdo, também em tecnologia,
Hoje a gente se identifica como uma empresa MediaTek, e é como o mercado hoje de criação de conteúdo de mídia tem trabalhado, né? Muito porque as empresas de mídia foram obrigadas a entrar no mundo digital, e as empresas digitais invadiram o nosso mundo de mídia, né? Então, você pensa no Netflix, pensa na Amazon, pensa na Apple, então Google com o YouTube, então você tem todas as grandes empresas de tecnologia são as nossos principais concorrentes hoje, né? Não as empresas de mídia tradicional. Então, isso foi uma mudança muito importante. A Globo, entendendo isso, lá em 2019, fez um movimento muito grande de reestruturação. Foi um programa que durou cerca de 3 anos. Não acabou, na verdade, né? Ele acabou, mas não acabou. A gente continua em processo de transformação. E aí eu queria contar um pouquinho como é que foi isso, né? Mas antes de contar um pouco como é que foi essa transformação, eu me deparei aqui, e eu nem trouxe nenhum slide para falar sobre a Globo, porque eu falei, cara, não preciso falar da Globo, né? Todo mundo conhece a Globo. Só que durante esses 3 dias aqui eu percebi que vocês não conhecem a Globo, né? O que parece curioso, assim. Todo mundo conhece a TV Globo, né? A TV Globo todo mundo conhece, Jornal Nacional e tal, mas o que tem na Globo além da TV Globo, né? E todos vocês usam tudo que tem na Globo, só que vocês não juntaram Lé com CREA. E aí eu falei, cara, vale contar um pouquinho do tamanho da Globo, o que é a Globo, né? Então deu uma mexida um pouco no meu speech, nem trouxe esse slide aqui, mas falando um pouquinho da Globo, né? A Globo é a maior empresa de mídia da América Latina. Nós temos o maior portal de notícias da América Latina, que é o G1. Nós temos o maior portal de esporte da América Latina, que é o GE. Nós temos os maiores canais de TV paga do Brasil, são 9 dos 20 maiores canais de TV paga mensalmente são da Globo, então Globo News, GNT, Viva, Sport TV, Sport TV 1, 2, 3, né? Você tem Universal Channel, que é uma JV nossa, você tem diversos outros canais que fazem parte da Globo. Nós temos o maior agregador de portais do Brasil, que é a Globo.com. Nós temos o segundo maior produto de gastronomia do Brasil, que é o Receitas. Enfim, então a Globo é um pouquinho maior, um pouquinho mais abrangente do que apenas o canal 4, se bem que aqui em São Paulo não é 4, né? 5 aqui em São Paulo, né? Eu sou carioca, então é 4. Além do que o canal 5, que também não é pouca coisa, né? Já seria suficientemente grande, a gente está falando de 100 milhões de consumidores todos os dias na TV aberta. Então, todos os dias a gente fala com 100 milhões de pessoas pela TV aberta, e mensalmente a gente fala com 100 milhões de pessoas nos nossos portais G1, GE, G-Show. Nós somos o maior produtor de conteúdo da América Latina, produzimos em média 3.000 horas de conteúdo todos os anos, então são quase 8 horas por dia de conteúdo criado todos os anos, então é muito conteúdo. E nós somos hoje o segundo maior, quando você pensa em conteúdo fechado, o segundo maior, o maior não só produtor, mas também o maior, que tem a maior audiência, o maior consumo de canais de conteúdo fechado do Brasil. Então, a gente fala muito da Netflix, a Netflix é gigante mesmo, é o grande player a liderar aqui o mercado de conteúdo fechado, mas hoje, se você soma todos os conteúdos fechados da Globo, ou seja, que você precisa pagar para ter acesso, ele é maior do que o conteúdo da Netflix também. E olhando só o mercado de streaming, o Globoplay é o segundo maior em consumo de conteúdo. Para dar uma ideia do tamanho de consumo de conteúdo do Globoplay hoje, que é o nosso carro-chefe no mundo digital, a gente está falando de 3 bilhões de horas consumidas em 2023. Desses 3 bilhões de horas consumidas, 75% é de conteúdo nacional, produzido ou pela Globo ou pelos produtores independentes, que são nossos parceiros. Falando em crescimento, nesse primeiro trimestre de 24, esses 3 bilhões de 23, em 24 a gente fez 1 bilhão de horas no primeiro trimestre de 24. É um crescimento de, se eu não me engano, quase 50% em relação ao primeiro trimestre do ano passado, o que mostra a força do que a gente está construindo e o que a gente está fazendo no digital. Então, tentei aqui dar um pouquinho um overview. Nós somos também os maiores produtores de esporte da América Latina. Vocês provavelmente devem conhecer as Olimpíadas, Copa América, Eurocopa, vai tudo acontecer na tela da Globo, no Sport TV e no Globoplay, a partir de junho agora, inclusive. Se vocês não têm o Sport TV, é uma boa hora de assinar, porque vai ter vários conteúdos para vocês assistirem.
Mas, enfim, a Globo sempre foi muito importante falar sobre esse ecossistema de parcerias. E eu quis trazer esse tema, porque eu falei, cara, eu vou estar num lugar onde tem várias empresas de vários setores, e muito quando a gente fala da Globo, a gente pensa na Globo, a criação de conteúdo, e a gente não sabe o tamanho do que tem por trás, né, para chegar nessa criação. Então, eu achei interessante trazer aqui o quanto que a gente se apoia, e sempre se apoiou, num modelo de criação de um ecossistema de parcerias, né? Então, quando você pensa lá na TV aberta, a gente tem um modelo que é baseado puramente em parceria, quando a gente tem algumas dezenas de afiliadas por todo o Brasil. Então, não existiria a TV Globo se não fossem as afiliadas, né? Quando você vai para a TV por assinatura, não existiria Globo na TV por assinatura se não existissem as operadoras de TV por assinatura, a Claro, a Sky, a Vivo, a Oi. Então, tudo que a gente construiu até aqui foi sempre baseado em parceria e não seria diferente no digital. E aí é isso que eu quero mostrar para vocês. Então, quando a gente for falar... Onde é que eu aperto? Aqui. Passei demais. Quando a gente fala de produtos digitais da Globo, hoje a gente está falando basicamente sobre o Globoplay, né? Então, o Globoplay é a nossa casa do conteúdo fechado da Globo. Então, você tem desde os conteúdos originais, não sei se algum de vocês já viram a série Os Outros, por exemplo, ou Vale Escrito, que são séries originais do Globoplay. Então, você tem acesso pagando por isso. Ele também é a casa do nosso conteúdo aberto, então, para você assistir a TV Globo aonde você quiser, na hora que você quiser. Se você perdeu o Jornal Nacional ontem e quer assistir o Jornal Nacional hoje, você basta entrar no Globoplay, você tem acesso grátis a todos os conteúdos que são abertos da TV aberta, inclusive ao sinal ao vivo da TV aberta. Então você pode, por exemplo, se quiser ver o que está passando agora na TV, você abre o Globoplay, está lá de graça, não precisa pagar nada. E a gente tem 2 modelos de assinatura, um modelo onde você paga e tem os conteúdos originais do Globoplay, e um modelo que é o Globoplay mais canais, que engloba vários canais nossos, então todos os canais de TV paga, Sport TV, GNT, Megapix, que é uma parceria que a gente tem com os estúdios americanos, Globo News, Off, Sport TV e todos esses outros conteúdos. Além disso, quando a gente fala de produtos digitais, a gente está falando também dos portais, né? Então, além do conteúdo de formato longo, que é onde está situado o Globoplay, você tem os portais de notícias, de esporte, entretenimento. Isso são os produtos digitais da Globo. E para a gente construir esse ecossistema, a gente tem mais de 40 parceiros. A gente não faz isso sozinho. Apesar da gente ser uma empresa com 15 mil funcionários, a gente entende que é super importante a gente construir parcerias, porque a gente não quer construir todo esse ecossistema sozinho. A gente entende que não é o nosso know-how é contar história, é fazer conteúdo. Fazemos também bastante tecnologia, mas não é o carro-chefe da Globo. Então, para a gente conseguir chegar onde a gente quer com o Globoplay no mundo digital, a gente entendeu que, assim como foi feito na TV aberta e na TV fechada, a gente precisava trazer parceiros, né? E aí a gente tem alguns tipos de parcerias hoje. Hoje a gente tem... Eu vou ficar desse lado de cá. A gente tem parceiros de conteúdo, então quando a gente pensa ali no Globoplay, você tem a opção de comprar o Globoplay sozinho, mas você também pode fazer um modelo de combo e comprar o Disney Plus dentro do Globoplay, e aí tem um desconto, tem um preço especial. A gente tem parceria com a Flá TV, tem parceria com a Deezer, que é o concorrente do Spotify, para quem não conhece, e o Star Plus, que também é da Disney Plus. Além disso, quando a gente pensa em parceria para chegar no nosso consumidor final, a gente tem diversos parceiros de distribuição, são canais super importantes que ajudam a gente a chegar em um público consumidor que a gente talvez não teria acesso se fosse direto ao consumidor sozinho. Hoje a nossa base ela é majoritariamente composta por venda direta da Globo, direto ao consumidor. Uma parte relevante é via loja de aplicativo, então Google e Apple, e o restante é com parcerias, por exemplo, como a Claro. A gente acabou de anunciar recentemente, não sei se vocês foram impactados, uma parceria bem grande com a Claro, e se você é assinante de TV paga da Claro, você tem acesso ao Globoplay mais canais ao vivo, e se você é assinante de banda larga fixa da Claro, você tem acesso ao nosso produto menor do Globoplay com os originais. Basta você ativar. Então, quem for assinante da Claro e não ativou ainda, fica a dica, vocês podiam estar usando o Globoplay e não estão usando. E quando a gente fala de tecnologia, então, da construção do nosso produto e da construção toda a nossa stack de tecnologia, a gente tem um
emaranhado aqui de parceiros super importantes, passando por parceiros como a Teleperformance, que é o nosso principal parceiro no atendimento, falando de Adyen, Cielo, que são nossos adquirentes, e diversos outros que participam dessa construção que a gente está falando. E aí, para entrar nos cases efetivamente aqui, é preciso mostrar como é que a gente organiza hoje a nossa plataforma de venda de 2C, né? Hoje a gente está organizado em 3 grandes verticais. A gente separa em vender, cobrar e atender. Então, vender, como o nome já diz, né? Como é que a gente faz para ampliar nossa capilaridade de vendas, então, com parceiros ou direto, e pensar na melhor vitrine, na melhor experiência do consumidor na venda, passando pela cobrança. Então, como é que eu faço para cobrar melhor? Esse é um desafio muito importante no mercado de streaming, principalmente, porque além de ser um mercado bastante competitivo, é um modelo de recorrência, onde você cobrar bem faz muita diferença no resultado final, e as margens não são tão grandes, e o atendimento, como o nome já diz, né? E tudo isso hoje é muito embasado, então, como eu falei, desde 2019, com a nossa jornada MediaTek, a questão do dado passou a ser algo fundamental da Globo, tanto que a minha área, onde eu estou trabalhando hoje, é a área de soluções para o consumidor, que pensa em vender, cobrar, atender, e inteligência. Então, a minha equipe hoje é metade de soluções de consumidor e metade de inteligência, são mais de 130 pessoas, cerca de 70 de cientistas de dados, engenheiros de dados, analistas de dados, que ajudam a suportar toda a nossa estratégia direta ao consumidor. E aí eu vou trazer um caso de cada vertical dessa, para mostrar um pouquinho o que a gente tem feito e como é que isso tem sido importante, essa jornada para a gente, né? No caso da venda, eu optei aqui por trazer os nossos parceiros de loja de aplicativo, né? Então, Google e Apple são parceiros que a gente tem, inclusive, com o case do Globoplay no Brasil, levado muita coisa para fora. O Brasil é um país particular, né, como a gente sabe, então a gente tem diversas coisas que surgem no Brasil e que depois são levadas para fora, e aí o principal case que eu quis trazer aqui é o case do Google, que foi anunciado no Google I.O. essa semana, inclusive, com o case da Globo. A gente, há mais ou menos um ano, começou a testar com eles um negócio que para o Brasil é óbvio, que é o parcelamento do plano anual. Então, hoje, para você comprar o Globoplay, você pode comprar numa lógica mensal, né? Pago todo mês e é isso, no mês seguinte eu sou cobrado de novo, ou eu compro ele num plano anual e eu sou cobrado 1/12 desse ano durante os meses. No Google isso não era possível. Parece meio, de novo, parece meio óbvio para o brasileiro, mas no mundo isso não existia. Na Apple ainda não é possível, então se você quiser um plano anual do Globoplay hoje na Apple, você só consegue pagar 200 e poucos reais de uma vez, e aí você fica 12 meses. Eles não têm um modelo de installments, né, de parcelamento. E no Google, a gente, depois de muito bater cabeça lá com eles, eu falei, cara, vamos testar esse negócio e provar que isso faz diferença, né? E aí eles aceitaram, a gente conseguiu convencer os gringos com o pessoal do Google Brasil para fazer um Early Assessment, que foi o que a gente participou. Então, era a Globo e mais 2 empresas no mundo, uma indiana e uma europeia, para testar o modelo de parcelamento. E aí eu vou trazer aqui os números desse teste. Então, em março de 2023, a gente começou a fazer o nosso processo de parcelamento. Aqui, a curvinha preta, a linha preta, é a venda do nosso plano mensal, e a branca é a venda do plano anual no Google. Então, se vocês olharem, a gente já tinha um plano anual, só que você tinha que pagar 200 e poucos reais para ter acesso ao Globoplay. Então, a venda ficava na casa dos 4%, 5%. Quando a gente bota o parcelamento, esse negócio dispara, ele dá uma barrigada aqui. Eu não sei se vocês sabem qual o fenômeno, se alguém acerta, qual o fenômeno que acontece no primeiro trimestre do ano na Globo. Big Brother, exatamente. O Big Brother muda completamente o ecossistema de 2C, inclusive impactando o Netflix, que perde quase 20%, 30% do consumo dele durante os primeiros 3 meses do ano, porque a Globo aniquila qualquer tempo que a gente tem para assistir outra coisa, porque fica todo mundo parado assistindo Big Brother. E aí, obviamente, o mensal acaba ficando mais forte nesse período, porque a galera entra para assistir o Big Brother, então não faz um plano anual. Mas se você olhar em abril, hoje já representa 60% das nossas vendas no Google são anuais, por causa do parcelamento. E qual que é o impacto disso, né? Então, primeiro, além do share do plano anual, a gente tem uma queda gigante no nosso churn voluntário.
Por quê? Porque o cara, hoje, quando ele compra qualquer produto de streaming, ele não compra e fica a vida inteira, né? Óbvio que tem gente que fica, mas a maior parte, a população média, geralmente ele fica cerca de 6, 8, 10 meses e olha lá, isso depende do streaming, tem streaming que ele fica menos, tem streaming que ele fica mais, mas quando você faz um plano anual, você já, mal ou bem, você já garante ali 12 meses de assinatura desse cara, se esse cara renovar uma vez, você já leva o lifetime desse cara lá para 30 e poucos meses, e aí começa a ficar bem melhor a conversa, e você começa a ter um fluxo de caixa muito mais razoável. E isso nos leva a esse último número, que no plano anual a gente tem 80% a mais de lifetime value, ou seja, cada assinante vale 80% a mais no tempo do que eu teria com ele se ele tivesse num plano mensal. Por isso a importância do plano anual. Dito isso, o teste foi um sucesso, a Google lançou semana passada para o mundo inteiro, abriu para todos os aplicativos os installments, levando o case da Globo no Google I.O. Super legal. Falando um pouquinho de cobrança, a gente hoje trabalha com o modelo de multi-adquirência, isso foi uma mudança que a gente fez no final de 2021, até o final de 2021 a gente trabalhava só com Braspag como nosso gateway, e a Cielo era o nosso adquirente, e aí no final de 2021 a gente decidiu fazer um modelo de multi-adquirência, hoje o roteamento disso, ou seja, o caminho que ele vai é totalmente baseado em performance, baseado em dados, e é automatizado com um motorzinho que a gente tem, um robô. Então, ele olha o cruzamento entre cartão, pessoa, banco e tal, e dependendo da performance daquele indivíduo, ele vai para a Cielo ou para a Adyen. Mas o mais importante para a gente da chegada da Adyen não foi exatamente o percentual de aprovação e a capacidade da gente de cobrar melhor, mas sim o antifraude. Porque a gente tinha um problema muito grande em 2021, ali no meados para o final da pandemia, os fraudadores descobriram um buraco no nosso ecossistema. A gente não tinha uma antifraude tão robusta, estava no início ainda do nosso modelo de antifraude, e aí descobriram um buraco no nosso sistema, muito causado por uma questão de aprovação de CVV com a Braspag e tal, enfim. E a gente começou a ter um problema muito sério de chargeback. A Visa e a Master hoje, se você tem chargeback acima de 0,9, eles te multam. A gente começou a receber multas, pagamos alguns milhões de reais para a Visa de multa por causa do chargeback. E virou um desespero. Você imagina, nessa época eu estava no financeiro ainda, então eu ficava cobrando a galera, porra, gente, não dá para ficar pagando milhões de reais. De chargeback, a gente está pagando para vender, não está fazendo sentido esse negócio. E aí o que a gente fez foi, com a ajuda da Adyen e depois da CyberSource, refizemos toda essa stack de tecnologia, montamos um time dedicado para isso, de antifraude, e essa é a curva que a gente teve com a ajuda dos nossos parceiros para conseguir resolver o antifraude. Então aqui, em dezembro de 21, a gente estava acima do 0,9, foi quando a gente detectou que tínhamos um problema muito grave, começamos a trabalhar, ligamos primeiro o Revenue Protector da Adyen, que era uma medida inicial ali para a gente tentar resolver esse problema. Esse número foi baixando, 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 baixando. Hoje a gente tem um motor proprietário baseado em Machine Learning, que responde por 25% da nossa capacidade de bloqueio ali no onboarding, e levamos esse número para casa do 0,2, 0,1, depende do mês. No Big Brother ele dá uma subidinha, mas nem subiu tanto. Nosso desafio agora é o oposto. A gente está travando demais, eu comecei a ter muito falso positivo, e agora como é que eu faço para soltar um pouquinho, para poder cobrar mais e não ficar tirando gente boa da minha base, né? Mas foi 75% nesse período, a menos de quantidade de fraude, se eu comparar com o nosso pico, e a gente diminuiu 6 pontos percentuais no chargeback, graças a Deus saímos da multa lá da bandeira, nunca mais tivemos esse problema, pelo contrário, e hoje a gente trabalha tanto com a Adyen quanto com a CyberSource da Visa, e ficamos analisando o mercado, e hoje a nossa stack de antifraude ela é baseada, na verdade, em diversos fatores. Então, a gente tem um primeiro trabalho de onboarding, que eu faço uma identificação simples aqui, quando o usuário chega, eu faço uma identificação simples de CPF, data de nascimento, pego o nome dele e o e-mail dele, cruzo isso com a nossa base de dados e com algumas bases de dados terceiros.
depois eu reprovo ou não. Se esse usuário passar, ele entra para o nosso motor de antifraude. Nosso motor de antifraude ele tem primeiro uma visão 360 do nosso assinante. Como eu falei, a gente tem 100 milhões de pessoas todos os meses passando na nossa base, então eu conheço bem o cliente, mas eu conheço bem o consumo desse cliente, né? E conheço aquele cara que assinou comigo, eu não conheço em outros lugares. Então, o que a gente entendeu é que para o antifraude funcionar, eu precisava pegar alguns parceiros, né? Então, a gente hoje trabalha com uma jornada interna, a partir dos nossos dados. A gente tem os dados dos bureaus, então eu trabalho com Boa Vista, com Serasa e com Azux hoje, para enriquecer esse dado e conseguir ajudar a melhorar esse dado. Tem outras soluções externas, como o CyberSource e a própria Adyen, que nos ajuda a entender melhor esse assinante, e os próprios dados de consumo também nos ajudam a entender, por exemplo, se ele não é um compartilhador, um fraudador, do ponto de vista de compartilhamento de senha, né? Uma das coisas que a gente faz é olhar o nível de consumo. Vocês podem imaginar que o brasileiro é muito criativo, né? Então, a gente tem muitos casos de gente que assiste mais do que 24 horas por dia, o que mostra que tem alguma coisa errada, porque só tem 24 horas por dia, né? Então, a gente começou a olhar, baseado no consumo, como é que a gente faz para trabalhar esse cara. E aí, a gente tem um motor de real-time decision, que é criado com regras de negócios, então, quantidade de horas que esse cara pode assistir no dia e tal, para poder checar. Eu tenho uma lista restritiva e permissiva, baseado no histórico desse cara, ou no histórico com a gente, ou histórico com parceiros. Passo para o nosso motor de regras, e em cima de um machine learning eu vou aprovando ou desaprovando o cara, e tirando ou deixando ele na base. Além disso, a gente criou todo um ecossistema de segurança no nosso front-end também, dos nossos principais aplicativos. E por último, mas não menos importante, talvez seja um dos maiores, tanto quanto o de venda e o de antifraude, mas um dos maiores impactos que a gente teve foi no nosso atendimento. O nosso atendimento hoje, a gente tem mais de 300 pessoas alocadas em Teleperformance, AIC e Algar, que são os nossos principais parceiros do atendimento. E a gente tinha um desafio muito importante de digitalizar cada vez mais esse atendimento. Foi meta da gente nos últimos 3 anos. A gente conseguiu, graças a Deus, chegar nessa meta, a ponto de eu ter tirado essa meta esse ano. Eu falei, galera, a gente já digitalizou legal, agora a gente tem que fazer essa digitalização ser mais eficiente. Mas um dos grandes parceiros que nos ajudaram a fazer esse movimento tão forte para a digitalização do nosso atendimento foi a Dialma App. A Dialma App é um produto de pré-URA, então você liga para o telefone do atendimento da Globo, ao invés de você ir direto para uma URA lá, Disque 1, Disque 2, não sei o que lá, ele te manda um SMS na hora, você recebe um SMS e ele fala, ó, se você quiser, você aperta aqui que eu te direciono para um aplicativo e você resolve boa parte dos seus problemas no aplicativo. Essa é a carinha, não é a carinha mais atual, mas vou chegar para cá para vocês poderem ver. Mas é a carinha que a gente tinha até pouquinho tempo atrás do Dialma App, então ele é todo com o X do próprio Globoplay, então o consumidor ele entra, ele até acha que está no Globoplay, mas isso não é nosso, esse aplicativo é da Dialma App. E aí você tem as coisas básicas que o cara pode se resolver ali, às vezes ele só queria saber, aliás, uma das dúvidas mais básicas que a gente tem, mas que acontece muito é, cara, como é que eu faço para acessar o Globoplay? Aí o cara entra lá, a gente tem um passo a passo, aperta aqui, aperta ali e tal. Consultar a fatura dele, o que foi cobrado, qual conteúdo que está em qual lugar, e ele também direciona a gente para um chatbot. O que a gente está evoluindo agora é usar esse canal não só como receptivo, mas para poder atender o cliente, mas também como um canal de venda ativa. Então, óbvio que se eu pegar um cara, e aí precisa de inteligência para isso, se eu pegar um cara chateado, eu não vou ficar vendendo coisa para ele, senão eu vou tomar um tapa na cara, né? Então, o que hoje a gente está começando a fazer, com base em análise de sentimento de quem chega, eu começo aí sim ofertar para aquele cara que está mais propenso a comprar, ou que não tem, por exemplo, o botafoguense que quer assistir os jogos da Libertadores, eu oferto para ele, olha só, vai passar no Sport TV, amigo, vem assistir com a gente. Então, a gente consegue fazer isso com o Dialma App também. E aí, para trazer alguns números e encerrar aqui essa parte da apresentação, isso daqui é a nossa primeira linha, é a nossa curva de retenção no digital, com o telefonema, né? O quanto que o Dialma App conseguiu reter. Então, hoje, de todas as ligações que chegam, 77%
param no Dial My App e se resolvem no Dial My App, então o cara não chega, não passa da nossa pré-URA, ele fica na pré-URA e se resolve ali, o que é um número gigante, né? Você pensa que 77% de todas as ligações você interrompeu, eu consegui otimizar muito a nossa capacidade de atendimento humano, consegui mudar completamente. Hoje a nossa conversa com a Teleperformance, a IC e a Algar é muito mais de posicioná-los no nível de N2 de atendimento. Eu praticamente não tenho mais atendimento de N1 humano. Então, todo o nosso atendimento humano ele está muito focado em resolução de problema, efetivamente, que aí, obviamente, que é mais difícil, é mais complexo, e aí, para substituir isso, é mais difícil com inteligência, e nem sei se a gente quer também substituir, porque tem uma hora que você precisa do humano mesmo. A cobertura hoje é o quanto que a gente consegue fazer e qual a retenção disso. Então, de todos esses casos que ligaram para o Dial My App, 77% parou no Dial My App, né? Mas 39% de quem entrou no Dial My App, o cara de fato se deu satisfeito, deu ok e falou, não resolvi meu problema, está tudo bem. Então, é quase 40% de resolutividade, o que é um número para atendimento muito grande, nem no humano a gente chega nesse número. E por último aqui é a nossa taxa de contato, como é que ela veio caindo, isso daqui é o número de ligações em cima do número de base que a gente tem. Então, hoje, a gente saiu de um número que já não era ruim, 23, de 1,04, para um número de 0,69. Essa é a quantidade de percentual da nossa base que hoje chega no atendimento humano, mérito desse trabalho muito importante com a Dial My App. E aí, aqui no tempo, eu passei 25 segundos, mas consegui essa missão difícil de falar em 30 minutos. Chego aqui no final, e aí o recado final que eu queria passar é sobre a criação desse ecossistema de parcerias, né? Acho que a gente tem muito, quando a gente pensa em desenvolver e ir para o mercado digital e tal, a gente começa muito não, eu tenho que criar aqui todo um investimento gigante em tecnologia e tal, e o segredo que a gente viu, pelo menos na Globo, nessa jornada recente de MediaTek, é que sozinho não dá para fazer absolutamente nada. Então, a gente precisa de parceiros e até por isso, de novo, a gente faz questão de estar em eventos como esse para conhecer cada vez mais o mercado, conhecer mais os parceiros e entender como é que a gente pode fazer melhor. Espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho para vocês. Agradecer de novo aqui o momento. É isso. Perguntas. Muito interessante conhecer um pouco mais de Globo, que está aí na vida de 100% dos brasileiros, praticamente. 95 é o nome. 95. Humildade também. Com relação às fraudes, que tipo de fraude que mais vocês vivenciaram para resultar na multiadquirência? Como que foi esse projeto de multiadquirência? Fraude no mercado de streaming é quase sinônimo, cara, porque a gente tem alguns caminhos de fraude aqui. Você tem desde a fraude, que não é exatamente uma fraude financeira, mas é um grande problema que os fraudadores cometem também, que é a pirataria, né? A pirataria é talvez o pior coisa que a gente tem, e o brasileiro é bom de piratear pra caramba, né? A gente consegue fazer bem pra caramba. Então, no lado da pirataria, a gente não tem muito o que fazer, é enxugar gelo, então o que a gente tem atuado é muito na regulamentação disso, que hoje, por exemplo, eu derrubar um site, eu preciso de uma medida judicial para derrubar o site, até a gente na justiça conseguir essa medida judicial, já apareceram uns 50 sites no lugar, né? Então não tem muito o que fazer, é meio enxugar gelo, então a gente tem feito muita coisa com a própria Polícia Federal, tem mais de 300 sites que a gente derrubou nos últimos meses, então, enfim, mas é um enxugar gelo. Quando a gente fala de fraude de pagamento, o Globoplay, até pelo preço, por ser um produto de ticket médio mais baixo, e por ser um produto recorrente, ele é muito usado para esquentar cartão. Então, o cara entra, ele esquenta o cartão, ele parece ser um cara legal, só que aí depois ele faz o chargeback, e é isso que ferrou a gente, porque entrava muita gente para esquentar cartão, o cara comprava, fazia o chargeback, e ele esquentava o cartão, mas eu me ferrava aqui na minha ponta final.
Então, esse é um tipo de fraude muito comum que a gente tem, e tem o compartilhamento também, o compartilhamento de conta, tá? Nem só, porque tem vários níveis, né? Tem o que a gente chama de friendly fraud, que é o cara que faz a fraude amigável, né? Ou seja, eu comprei o Globoplay, eu sei que eu não posso compartilhar com 35 pessoas, mas eu sou amigão da galera e eu vou compartilhar aqui, eu vou fazer com minha tia, meu amigo, meu cachorro, e a gente divide a mesma conta e tal, tá todo mundo feliz. Isso é o que a gente chama de friendly fraud, e nesse caso a gente trabalha muito com educação, não tem muito o que fazer. Fala para ele, amigão, você está fazendo uma coisa errada, né? Não faz isso que é feio. Assim, então, o que a gente tem feito no caso que é muito extremo, a gente suspende a conta do cara e fala, olha, suspeitamos que tem alguém usando sua conta, eu sugiro você mudar sua senha e tal, isso a gente já faz. E tem a fraude braba mesmo, que é o cara que compra o Globoplay e ele revende a assinatura por R$5, e aí ele distribui a senha dele, aquele perfil fica um perfil compartilhado, e esse cara a gente atua um pouco mais, de forma mais agressiva. A multiadquirência, na verdade, a gente não fez pensando na fraude, mas ela foi muito importante para a fraude. A gente fez pensando em aumentar a nossa taxa de aprovação de pagamento, porque a gente entendeu que se a gente tivesse uma disputa, uma concorrência saudável ali na adquirência, a gente ia conseguir aumentar a nossa taxa de aprovação e com isso eu melhorava a minha capacidade de pagamento. Só que acabou sendo um grande alavancador do meu motor antifraude, porque um dos grandes problemas e o buraco que viram foi justamente na relação Braspag com o Banco do Brasil na época. E aí ali foi a janela de entrada. Então, na hora que eu liguei a Adyen, naturalmente, o que eu fiz? Eu desviei todo o meu tráfego para a Adyen do que era o Banco do Brasil, e aí, com isso, eu consegui dar uma acessada na hora, no grosso da fraude, entendeu? Então, a gente não foi pensando nela, mas eu acabei fazendo com ela. Tá? Tudo bom? Conta um pouquinho mais, se conseguir entrar em detalhe, tuas estratégias de retenção, a gente sabe que é difícil, o cara assina por um mês para ver um programa, de repente, ou uma série. Consegue contar um outro case de sucesso rapidinho de retenção de cliente? Bom, vamos lá. Hoje a gente separa o nosso churn, né, que é o desligamento, em dois grupos, né? O churn voluntário e o churn involuntário, né? E eles são quase iguais, por incrível que pareça, né? E quando a gente fala de churn involuntário, o que a gente tem feito, na verdade, é tentado trabalhar a jornada de recuperação desse cara cada vez melhor e a jornada de reativação dele, né? Nós somos um modelo pré-pago, né? Então, não existe inadimplência. Mas quando eu suspendo o cara por falta de pagamento, eu boto ele numa régua de cobrança de quase 60 dias, né? O foco é nos primeiros 15 dias, mas chega a 60 dias, para tentar recobrar esse cara no melhor dia, de outras formas e tal. Essa parte foi a parte onde a gente tem mais evolução prática de desenvolvimento mesmo de tecnologia, muito com também a ajuda de muitos parceiros. E a gente, mês passado, teve inclusive o nosso recorde histórico na nossa plataforma de churn involuntário. O que a gente tem feito também para ajudar, não só no churn voluntário, mas no churn voluntário também, que é o cara querendo sair porque ele não viu nada. A gente tem começado a trabalhar com inteligência artificial para conseguir melhorar a comunicação e mostrar para esse cara o que ele tem mais para consumir que ele não viu que ele tinha, né? Isso é muito comum do mercado de streaming, porque você tem uma quantidade de conteúdo muito grande. Então, o consumidor, nem sempre ele sabe tudo que tem, porque ele está ali naquele pedaço, fica naquele pedaço e não chega a explorar tanto o nosso catálogo, né? Então, o que a gente tem começado a trabalhar muito forte agora é na identificação do hábito de consumo e do perfil daquele consumidor para ir com inteligência artificial começar a trabalhar comunicações muito específicas e voltadas para trazer esse cara de volta. Então, vou dar um exemplo prático. Eu já falei que eu sou botafoguense? Já falei, né? Eu sou botafoguense, eu gosto de falar sempre, ainda mais porque agora está em alta. No final do ano passado eu não falava muito não, né? Mas hoje eu voltei a falar. Eu sou botafoguense, então a Globo sabe que eu sou botafoguense. Por que a Globo sabe que eu sou botafoguense? Porque eu entro no GE e além de eu falar que eu sou botafoguense ativamente lá, quando ele pergunta o time, eu consumo notícia do Botafogo 25 horas por dia, né? Eu fico o dia inteiro lá fazendo refresh, vendo se tem alguma coisa nova do Botafogo. Então, ela
esse cara deve ser botafoguense, né? Então a gente consegue identificar. E aí, qual que é a graça disso? Na hora que eu tenho um jogo exclusivo no Premiere ou no Sport TV, eu consigo comunicar para esse botafoguense no tom do cara, né? Então, pô, fala Fogão, hoje é jogo do Glorioso, não sei o que, blá, 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 aperta aqui para assinar com um click buy, tu entra na base de novo, entendeu? É isso que a gente tem feito hoje, muito usando o próprio conteúdo para reativar esse cara, entendeu? Temos aí para mais uma pergunta. Esse é um dado extremamente confidencial. E nenhum mercado de streaming, nenhum produto de streaming brasileiro que atua no Brasil abre esse dado. Então, infelizmente, eu vou te dever essa resposta. Mas eu posso te dizer que a gente tem algumas dezenas de milhões de usuários, seja assinantes ou abertos, ativos. Sim. Bom, Rodolfo, parabéns aí, muito legal a apresentação. Obrigado. 2 perguntinhas. Eu me lembro nos tempos do aparelhinho, né, Set-top das box. assinaturas, exatamente. Por exemplo, um Sport Bar tinha um plano especial para esse tipo. Então, uma dúvida que me surgiu é se existe uma estratégia específica para esse tipo de aplicação. Então, o cara quer usar lá, transmitir um jogo no bar dele, ou frequentemente transmitir os jogos no bar dele. E acredito que seja uma questão aí, talvez até nem tenha já uma política para isso. E fiquei na dúvida no gráfico de crescimento ali do mensal, do pagamento mensal do Google, se o gráfico era só Google ou se já tinha iOS ali, se já tinha Apple naqueles dados. Eu vou começar pela segunda, que é mais fácil de responder, e depois eu vou para a primeira, tá? Então, o gráfico era só Google, era 100% Google, ali não tinha nada da iOS. Na verdade, eu tenho usado esse gráfico em todas as apresentações para ver se alguém tira uma foto e manda para a Apple para ver se eles fazem também o parcelamento lá. Tô brincando, mas é uma demanda que a própria Apple Brasil tem tentado empurrar, cara. Só que as pessoas fora do Brasil não entendem o valor do parcelamento mesmo, não conseguem botar isso na esteira de desenvolvimento. E aí a gente, graças a Deus, com o Google, conseguiu convencer eles de pelo menos testar. E aí quando testaram, eles falaram, caraca, esse negócio é um monstro, né? Eu falei, pois é, amigão, vamos fazer, né? Então a gente Eu te disse. eu já disse há alguns anos, né? Então, assim, hoje a nossa base é majoritariamente de assinantes anuais. O percentual maior que a gente tem é de anual e não de mensal, tá? Na nossa base direta ao consumidor, inclusive. E aí, indo para a sua primeira pergunta, esse também é tipo pirataria, cara, enxugar gelo. Eu sei porque eu estava no esporte quando a gente fez uma campanha massiva no Premiere para tentar resolver a questão de base restaurantes. Eu mesmo eu era financeiro na época, fiz uma porrada de conta. Não, se a gente cobrar tanto, vai valer a pena, não sei o que lá. A gente chegou, fez uma campanha, tinha ativamente pessoas indo nos bares de São Paulo para mudar. Só que o cara do bar, ele compra na pessoa física e você não tem, cara, é muito difícil de você controlar isso. É enxugar gelo, sabe? Então, hoje, na verdade, a gente conta com a boa vontade e o bom senso, que a gente sabe que não existe e faz parte da vida, não tem o que fazer, infelizmente. Obrigado, gente. Obrigada, Rodolfo.